Graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. É um privilégio muito grande estar contigo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, para juntos meditarmos na poderosíssima palavra do nosso Deus. Vamos falar acerca de um acontecimento importante, glorioso e esperado por todos os cristãos, desde que Jesus foi assunto aos céus: o arrebatamento da igreja. E antes de falarmos sobre este tão importante assunto, gostaríamos de fazer um convite a você para participar conosco deste projeto de divulgação da Palavra de Deus. E você pode participar se inscrevendo em nosso canal, ativando o sininho em todas as notificações, dando o seu like e também com a sua oração. 5 verdades acerca do arrebatamento da igreja. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 3, está registrada as palavras de Jesus, que diz: E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está dizendo que ele virá para buscar a sua igreja. E isso está registrado na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Portanto, podemos destacar a primeira verdade acerca do arrebatamento da igreja. É que trata-se de uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O arrebatamento da igreja é uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. A segunda verdade que gostaríamos de destacar acerca do arrebatamento da igreja é que ninguém sabe o dia e nem a hora em que acontecerá o arrebatamento. Se alguém disser uma data, marcar um ano em que Jesus voltará, isso é falácia, isso é engodo, isso é mentira, porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora. Foi o próprio Jesus que disse isso. E vamos ver, está registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 36. Veja o que diz a palavra: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Portanto, ninguém pode marcar o dia e nem a hora que Jesus voltará. Ele pode voltar a qualquer momento. Ele pode voltar agora. E isso nos traz uma grande responsabilidade. Precisamos estar preparados, apercebidos, porque a qualquer momento Jesus virá para buscar a sua igreja. Terceira verdade que gostaríamos de destacar acerca do arrebatamento da igreja é que somente os salvos, aqueles que estão lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro e que foram transformados mediante o novo nascimento, é que serão arrebatados. Jesus virá para aqueles que nasceram de novo. Veja o que está escrito no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, no versículo 3 e no versículo 5. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 3 e versículo 5. Jesus respondeu e disse-lhe, Jesus respondendo a Nicodemos, uma pergunta feita por Nicodemos, Jesus responde dizendo: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
E Nicodemos, mais uma vez, faz uma pergunta a Jesus, e Jesus responde a pergunta dizendo: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Portanto, o arrebatamento será somente para aqueles que foram transformados mediante um novo nascimento, aqueles que aceitaram a Jesus e permaneceram fiéis até o fim. Quarta verdade que podemos destacar acerca do arrebatamento da igreja é que o arrebatamento se dará antes da grande tribulação. A igreja do Senhor não passará pela grande tribulação, o pior período que a humanidade viverá. E isso nós podemos ver pela Bíblia Sagrada. Embora não saibamos o dia e nem a hora que Jesus virá, pela palavra de Deus, entendemos que a igreja do Senhor não passará pela grande tribulação. Portanto, o arrebatamento se dará antes da grande tribulação. Veja o que diz a palavra do Senhor. Paulo, escrevendo a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 10, ele diz assim: a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ao fazer menção desta palavra ira, Paulo está também fazendo menção à grande tribulação. Nós seremos livres da ira futura, da grande tribulação. Vamos ver um outro texto? Ainda em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 9, diz assim, ó: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, em Cristo, nos destinou para a salvação e não para a ira. Por isso, a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, que é a ira futura. Vamos ver mais um texto? Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Portanto, nós seremos livres da ira futura. Nós seremos livres, seremos guardados da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Nós seremos livres da grande tribulação, porque o arrebatamento da igreja se dará antes da grande tribulação. Esta é a quarta verdade. A quinta verdade que gostaríamos de destacar é que, quando do arrebatamento da igreja, nós encontraremos com o Senhor nos ares, para estar sempre com o Senhor. Veja o que diz a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Meus irmãos, são verdades que alegram o nosso coração. Saber que o arrebatamento é uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Saber que ninguém sabe o dia e nem a hora que Jesus virá. Portanto, ele pode vir a qualquer momento. Saber que ele virá para os seus, para aqueles
que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro e que passaram a ter uma nova vida em Cristo. Nasceram de novo, foram transformados mediante novo nascimento. Saber que o arrebatamento da igreja se dará antes da grande tribulação, que a igreja não passará pela grande tribulação porque ela não foi destinada para a ira, mas para a salvação. E saber que um dia, a qualquer momento, nós encontraremos com o Senhor nas nuvens, nos ares, e então estaremos para sempre com o Senhor. Veja o que diz o versículo 18 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.